Na Epístola aos Romanos, capítulo 15, versículo 2, o apóstolo Paulo diz que cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que o insultavam caíam sobre ele. Meu irmão, minha irmã, a fé cristã não é um caminho de regras, de preceitos, mas um caminho de valores, de princípios e de fé. E exatamente por isso, diante de cada orientação que nós encontramos nas Escrituras, devemos procurar compreender e discernir o princípio e o valor que ela está nos transmitindo. Aqui nós estamos diante de uma desafiadora orientação do apóstolo Paulo, em Romanos 15, a partir do versículo 2. O princípio e valor que ela nos transmite estão fundamentados o ponto inegociável da nossa fé, ou seja, o amor. O amor é o ponto central da história da humanidade. É o ponto central da história da relação de Deus para conosco. É onde tudo começa. Procurando agir amorosamente, nós devemos seguir o princípio de considerar as necessidades e as limitações do nosso irmão. E tendo isso em mente, não seremos então egoístas, não importamos-nos apenas conosco mesmos, mas iremos ser misericordiosos, compreensivos, e aí passamos a procurar agir de modo que o nosso irmão seja edificado e não desprezado. Lembremos-nos do capítulo 15 de Romanos. O apóstolo Paulo começa lá no versículo 1, falando exatamente que nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ou seja, quanto mais maduros, mais experientes, mais capazes devemos ser para caminhar com os mais fracos, em lugar de exigir que sejam capazes de caminhar conosco. Isso não significa que devamos ficar à mercê do irmão que não consegue compreender o que compreendemos, mas significa que devemos, até onde nos for possível, sem prejuízo à nossa própria caminhada espiritual, sermos pacientes e nos esforçarmos para que sejam edificados. Para que nós também sejamos para eles um instrumento de motivação, de enlevo espiritual, de edificação espiritual. A ideia envolve também a capacidade de sofrer por amor ao seu irmão. Muitas vezes nós preferimos fazer o irmão sofrer, queremos vencê-lo, superá-lo, mas devemos ter o cuidado para que para que não sejamos pequenos contra o nosso irmão agindo dessa forma. Seguir o exemplo de Cristo é o que Paulo nos pede para fazer. E não poderemos sem que sejamos guiados pelo Espírito Santo. Pois bem, é pela comunhão com o Espírito Santo que, em lugar de observadores de regras, passaremos então a ser pessoas guiadas pelos princípios e valores do reino de Deus. E isso faz toda a diferença numa vida. Por isso, meu querido irmão, minha amada irmã, nós devemos ser cuidadosos com relação à nossa vida devocional. E um dos cuidados é não fazer dela uma mera disciplina religiosa ou o cumprimento de um ritual de oração e leitura bíblica, porque não se restringe a isso.
A nossa vida devocional deve ser uma experiência com a presença e o amor de Deus. A oração e a meditação nas Escrituras são meios e não um fim em si mesmos. Quando a nossa devocional é um estar com Deus, os efeitos são sentidos pelos outros e por nós mesmos também. A graça, o amor, o perdão, o consolo ou a paz que nos alcançam na experiência da devoção, alcançam também outros das mais diversas formas, enquanto vivemos nosso dia e fazemos as nossas tarefas cotidianas. E esta dinâmica sempre transforma o ambiente e as pessoas em ambientes e pessoas mais saudáveis, com santidade, né? Com ética, com uma vida organizada. É mais ou menos assim. Por isso, devemos ter calma. Precisamos pensar não somente em nós, mas no outro também. Devemos estar com Deus e servir e ser altruísta e não egoístas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Um grande abraço.